Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Será que nessa Bíblia aqui tem Atos? Tem Bíblia que não tem certos livros, né? Aleluia, espero que tenha. Se for em espanhol, Hechos de los Apóstoles. Cadê o irmão, nosso irmão Hernan? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Querido, eu quero que nessa noite o Senhor te pegue por dentro. Ninguém escapa do Senhor, amém? Diga assim: eu não quero escapar de Jesus. Eu quero que Ele me abrace, que Ele me agarre, que Ele me tome. Eu sou dele e Ele é meu. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 9, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ele é o caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo. Contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. Erguendo-lhe pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Senhor, essa palavra é tua, e tu permitiu que chegasse a nós, porque tu tem propósito em mim, tu tem propósito em nós. Tu quer, Senhor, que a gente possa entender, saber, para fazer tudo aquilo que convém a ti, Senhor. Revela-nos nesta noite, faz a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos irmãos, amém, amados? É um texto bem revelador, né? Se você não conhece a história de Saulo, que é também conhecido como Paulo, esse texto aqui mostra claramente, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ninguém vai escapar do Senhor. Se você acha que vai escapar de Deus, creia, tu não vai escapar do Senhor. Ele te ama tanto, se for necessário, você vai cair, para que Ele te levante uma outra pessoa. Se for necessário, você vai ficar cego para as tuas coisas, para que a glória dele se manifeste na tua vida, amém? Isso aconteceu com esse homem, chamado Saulo. Saulo era um nome hebraico deste homem, conhecido entre os judeus. O homem que nasceu para servir a Deus. Saulo era um homem conhecedor da palavra, um homem que estudou a palavra, um homem que participou de um seminário, podemos dizer assim, através do grande mestre Gamaliel.
Paulo aprendeu que somente havia um Senhor, e este Senhor, a palavra de Deus ensinou para ele que não havia um outro Senhor, somente o Deus de Israel, somente o Deus da criação, somente Jeová. Esse homem aqui, ele era fiel, ele era zeloso às coisas de Deus, e assim ele aprendeu. Quantas pessoas são assim, irmão? Zelosa pelas coisas do Senhor, querendo servir ao Senhor, mas à sua maneira, através daquilo que lhe foi ensinado. Que erro tem nisso? Nenhum, irmãos. Mas Deus te convida a meditar na palavra de dia e de noite. A palavra do Senhor nos orienta: medita nesta palavra de dia e de noite. É assim que nós vamos ter a revelação da palavra do Senhor. Foi assim que Deus orientou o grande líder Josué. Josué, quer ser vitorioso? Medita nessa palavra. Quando? De dia e de noite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todo o tempo. Em todo o tempo que você puder, em todo o teu tempo que você estiver, não divida a leitura da palavra do Senhor com tempos que não vai te levar a nada, irmãos. Eu não sou contra as redes sociais, eu não sou contra a internet, mas se as redes sociais, se a internet tira esse tempo glorioso, então cuidado com isso. Cuidado, irmãos. Medite na palavra do Senhor. Esse homem, Saulo, a Bíblia diz que ele era o perseguidor da igreja. A igreja se levanta com Cristo. A igreja se levanta com autoridade através dos apóstolos, através dos discípulos que Cristo preparou nessa terra. A igreja, ela estava muito forte. O evangelho de Cristo era anunciado, e esse evangelho ele começou a mexer com o sistema judaico, começou a mexer com aquilo que aqueles homens haviam ensinado há milhares de anos. Mas só que eles não entendiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o ungido, que Jesus era aquele que a palavra prometia, Jesus era a semente da mulher, Jesus, ele era aquele que os profetas anunciaram. Em cada livro da Bíblia a gente vai conhecendo Jesus. Jesus está em todos os livros da Bíblia, irmãos. Mas só que esses homens não encontraram Jesus. Esses homens aguardavam Jesus. Saulo, ele queria fazer a vontade de Deus, só que Jesus já tinha vindo, ido de volta para a glória, estava já quase retornando, ele continuava nos seus ensinamentos. Querido irmãos, você que nos ouve, Cristo ele quer se manifestar na sua vida. Se você tem o coração voltado para Deus, mas não compreende as coisas do Senhor, saiba que Deus ele vai te encontrar. Você vai ter um encontro sobrenatural com o Senhor. A Bíblia diz que Saulo, perseguidor, chegou o momento dele ter um encontro com o Senhor, porque a autorização ele tinha para perseguir todos os cristãos. A palavra diz para perseguir aqueles do caminho. Era um outro caminho para ele. O caminho que eles seguiam era aquela lei que já não servia mais no sentido de salvação. Havia agora uma nova resposta de Deus. Havia agora um novo caminho. Havia agora uma nova aliança de Deus para a humanidade. E era Jesus. E Saulo não conhecia isso. E nessa viagem dele para a Síria, para Damasco, com autorização, com busca e apreensão na mão, para prender todos aqueles que professavam o nome desse tal Cristo, desse tal Jesus. Ele ia prender, acorrentar, amarrar e trazer para Jerusalém. Mas é quando Cristo, de uma maneira repentina, de uma maneira súbita, uma glória
uma luz mais poderosa do que a luz do céu. Se lembra que lá no início da criação, quando Deus disse houve luz, era a presença da glória do Senhor ali, não era o sol, mas era a luz que ilumina todo mundo, era a glória de Deus, e foi exatamente essa luz que o apóstolo Paulo viu. Eu, pastor Edson, já vi essa luz. Essa luz já se manifestou na minha vida, e quando essa luz se manifesta na nossa vida, o sobrenatural acontece. Permita que a luz de Deus, a glória de Deus, a presença do Senhor se manifeste na tua vida, querido. O sobrenatural vai acontecer. Saulo teve um encontro com o Senhor, e ali não houve dúvida, não há dúvida, quando a glória do Senhor se manifesta. Saulo, ele nunca conheceu Jesus, mas naquele momento que ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele reconheceu que era alguém superior a ele, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? O coração dele veio aquela dúvida, ele queria tirar aquela dúvida: quem é? Sabia que era algo grandioso, ele sabia que ali estava a glória e a majestade do Senhor, e Jesus se revela, e Jesus se manifesta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem sabe nessa noite o Senhor vai se manifestar para você dizendo: eu sou Jesus, aquele que tu tem rejeitado. Eu sou Jesus, aquele que tu tem procurado. Eu sou Jesus, aquele que tu tem buscado. Eu sou Jesus, para trazer uma resposta para a tua vida. Nessa noite, abra o teu coração para o Senhor, porque Ele vai trazer uma resposta para você. Ele vai se manifestar para você, e o sobrenatural acontecerá na tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso para o Senhor, queridos.